Em um ambiente marcado por uma competitividade crescente e por uma vulnerabilidade acentuada, devido à velocidade das mudanças e onde margens apertadas e comportamentos de consumo voláteis desafiam a sobrevivência dos negócios, a prevenção de perdas deixa de ser um luxo e passa a ser uma questão de estratégia e permanência no mercado, uma necessidade vital. A prevenção de perdas é uma exigência para quem quer não apenas existir no mercado, mas prosperar nele. Esse é um tempo em que a margem para erro está cada vez menor. As empresas competem ferozmente por atenção, por espaço e por sobrevivência. A pressão por resultados imediatos se tornou uma espécie de tirania silenciosa que sufoca o pensamento estratégico. No entanto, mesmo diante de tanta urgência, ainda enfrentamos um paradoxo que ameaça minar os melhores esforços: a ausência de uma liderança preparada para conduzir essa transformação de forma profunda, contínua e verdadeira. William Edwards Deming, considerado o pai da gestão da qualidade, foi incisivo ao afirmar que o sistema é responsável por 94% dos problemas e não as pessoas. Essa frase não apenas desafia a lógica tradicional de culpabilização, como expõe uma verdade desconfortável que muitos líderes ainda resistem a encarar. Os principais entraves de uma organização não estão nos indivíduos, mas nos processos que os cercam, processos esses que são criados, mantidos e conduzidos justamente pela liderança. É muito comum encontrarmos gestores que confundem prevenção com punição. Querem baixar índices de perdas da noite para o dia, mas sem investir em treinamentos consistentes, sem promover a escuta ativa nas equipes operacionais e sem aprimorar os canais de comunicação internos que permitiriam um verdadeiro alinhamento estratégico. Esses líderes exigem comprometimento sem antes oferecer clareza de propósito, recursos ou mesmo respeito à jornada de aprendizado dos profissionais envolvidos. São líderes que esperam mudanças sem dar o exemplo e que pressionam por resultados rápidos, sem perceber o quanto isso sabota o processo de amadurecimento organizacional. São líderes mais preocupados com relatórios do que com relacionamentos. E aqui está uma verdade incômoda, mas que precisa ser encarada de frente. Muitas empresas não quebram por falta de talento. Elas quebram por excesso de vaidade na liderança. Quebram porque seus líderes se recusam a descer do pedestal porque confundem autoridade com infalibilidade. Porque têm mais medo de ouvir do que de errar. O ego, muitas vezes, é o maior ladrão de oportunidades dentro de uma organização. Sim, o ego, quem nunca encontrou um líder que, ao invés de construir pontes, levanta muralhas. Que prefere os holofotes aos bastidores silenciosos onde o verdadeiro progresso acontece. Líderes que usam a organização como palco de autoridade e não como instrumento de transformação. Que só valorizam o resultado quando ele serve de vitrine, mas não querem lidar com o processo, com o erro, com o ajuste de rota e com o treinamento contínuo. Não há tecnologia que salve uma cultura doente, e não há cultura que floresça sob uma liderança que ignora o papel estruturante que ela mesma deveria cumprir. Quantas vezes você já viu excelentes profissionais da linha de frente sendo ignorados, suas sugestões deixadas de lado, simplesmente porque não vinham da alta direção? Quantas oportunidades de melhoria foram perdidas porque faltava um canal de comunicação eficaz, uma cultura que promovesse o diálogo, o acolhimento e o reconhecimento? A prevenção de perdas precisa ser tratada como um sistema vivo, e não como um projeto pontual. Isso significa investir, não só em tecnologia, mas principalmente em gente. É preciso dizer, com todas as letras, que a prevenção de perdas não é um setor. É uma mentalidade. É uma lente estratégica que precisa permear todos os níveis da organização, do chão de loja à diretoria. Por ser um sistema vivo, exige cuidado diário, escuta ativa, disposição para o conflito construtivo, paciência com o erro e coragem para liderar no invisível, porque o verdadeiro trabalho da prevenção acontece nos bastidores, no detalhe, no processo. Esse processo começa com uma escolha. A escolha da liderança em ser jardineira de cultura e não apenas colecionadora de resultados.
E isso exige tempo, escuta, paciência e liderança de verdade. Liderança que entende que formar um time forte leva tempo, que amadurecer processos exige investimento emocional e intelectual, que mudança cultural não se decreta, se cultiva, como quem planta uma árvore e sabe que os frutos não virão da noite para o dia. Não há atalhos duradouros, há uma jornada. E só as lideranças verdadeiramente comprometidas com o legado e não com o aplauso serão capazes de conduzir e inspirar até o próximo estágio dessa jornada, porque não existe milagre sem método. Criar uma cultura sólida de prevenção requer investimento emocional, intelectual e, acima de tudo, humano. E para que essa jornada realmente traga frutos, é essencial compreender que o sucesso da prevenção de perdas depende de um processo bem estruturado, composto por fases claras e contínuas. A primeira delas é a estruturação. É aqui que tudo começa. Políticas bem definidas, indicadores objetivos, responsabilidades distribuídas com clareza e metodologias de análise bem construídas. Sem esse alicerce, qualquer tentativa será frágil e momentânea. A prevenção precisa de base, de critério e de método. Depois vem a conscientização. Não basta que a alta liderança esteja convencida. É preciso garantir que cada colaborador, independentemente de sua função, entenda o impacto das perdas. E mais do que isso, que se sinta parte da solução. Que compreenda que prevenir não é vigiar, mas cuidar. Que identificar riscos não é apontar culpados, mas proteger o coletivo. A terceira etapa envolve a criação de modelos de engajamento que estimulem o protagonismo, reconheçam boas práticas e promovam um ambiente onde errar é parte do aprendizado, não do julgamento. Aqui, a liderança pelo exemplo se torna indispensável. Líderes que não apenas cobram, mas vivem os princípios da prevenção de perdas no dia a dia. É aqui que se constrói o espírito de equipe, que se reconhece o esforço, que se valoriza a iniciativa. Um ambiente de confiança permite que o erro seja tratado como oportunidade de aprendizado, e não como sentença de julgamento. Nesse estágio, a liderança pelo exemplo se torna indispensável. Um líder que participa, que ouve, que reconhece e inspira, não precisa dizer que é líder. Ele já age como um. Mas nenhuma dessas etapas se sustenta sem a formação de multiplicadores. Profissionais treinados e inspirados que atuem como ponte entre a estratégia e a operação, que ajudem a traduzir metas em comportamentos, diretrizes em atitudes. Eles são a linha de frente da cultura preventiva. Eles são o elo vivo entre o discurso e a prática. E, por fim, a prevenção de perdas precisa ser transversal. Ela não pertence apenas ao setor que carrega esse nome. Para dar sustentação a tudo isso, é vital promover o envolvimento real das demais áreas da empresa. Logística, comercial, financeiro, operações, marketing, RH e afins. Todos devem estar representados em comitês ou espaços colaborativos, onde diferentes visões se encontram, se complementam e buscam o consenso na mitigação de causas e definição de soluções adequadas. Todos devem ter voz porque as causas das perdas são multifatoriais e, por isso mesmo, as soluções precisam ser coletivas. É na interseção dos saberes que surgem as respostas mais eficazes. É preciso, portanto, abandonar a visão fragmentada e começar a enxergar a prevenção de perdas como uma alavanca estratégica de crescimento sustentável. Quando feita com seriedade, ela reduz desperdícios, melhora processos, fortalece a cultura e eleva o senso de pertencimento das equipes. Ela não é um custo, é um investimento com retorno garantido, não só em cifras, como também em maturidade organizacional. E é aí que tudo se resume à liderança, porque liderar não é apenas apontar o caminho, é caminhar junto, é ter coragem de dizer "eu errei", é criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para tentar, para inovar e para alertar sobre riscos sem medo de retaliação. O líder precisa aprender a liderar com o coração no processo e os olhos no seu próprio legado.
Quem lidera pela vaidade pode até colher resultados, mas eles serão frágeis, efêmeros e solitários. Já quem lidera pela transformação, constrói algo que permanece, que resiste ao tempo, que inspira até mesmo quando já não estiver mais ali. E é isso que a prevenção de perdas exige: liderança de verdade. Liderança que enxerga o invisível, valoriza o essencial e planta todos os dias a cultura que deseja colher amanhã. Você que nos acompanhou até aqui já percebeu. Este não é apenas um treinamento sobre prevenção de perdas. É uma convocação à consciência, uma jornada de valorização da integridade, do cuidado com os detalhes e do compromisso com o que realmente sustenta uma empresa, sua reputação, sua eficiência, seus colaboradores e seus clientes. O que você acabou de assistir e o que ainda vai aprofundar nas próximas etapas não foi criado para ser vendido como um produto, mas compartilhado como um legado. Leve este conteúdo com você. Compartilhe, ensine, aplique, transforme. Porque a prevenção de perdas começa com um olhar atento, mas se realiza com corações comprometidos com o coletivo. Nos vemos na próxima etapa.